No vídeo dessa quinta-feira, passamos por tudo de mais importante que movimentou os mercados nessas últimas 48 horas, dando ênfase, é claro, ao cenário macroeconômico. Vimos dados relacionados à inflação norte-americana sendo reportados tanto na quarta como hoje, quinta-feira, inflação ao consumidor ontem, quarta, e hoje inflação ao produtor, vindo acima das expectativas, acendendo, de certa forma, alguns alertas. Comentaremos um pouquinho como e se esses dados, de alguma forma, interferem nas probabilidades para a próxima reunião do FOMC agora no dia 20 de setembro e, claro, também aproveitaremos para comentar um pouquinho sobre novidades relacionadas ao mercado de criptoativos, tal como o mercado de opções e muito mais. Fica comigo que vem logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, já peço a você que me assiste para, como sempre, deixar as contribuições nesse vídeo, aquele likezão sempre me ajuda. E claro, aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não é um inscrito e ao final também ative o sininho de notificações para você não perder os próximos conteúdos, vídeos e lives que virão a ser postados aí nos próximos dias. Lembrando que temos materiais novos todos os dias nesse canal. Iniciando direto ao que interessa, conforme falávamos na abertura desse vídeo, eu comentava com vocês no meu vídeo mais recente, nessa última terça-feira, que a semana de fato começaria a ver um pouco mais de volatilidade a partir da quarta-feira, já que veríamos dados relacionados à inflação, que inclusive seriam os últimos dados sendo reportados na economia norte-americana, que poderiam de fato impactar na probabilidade de uma possível estabilização da taxa de juros agora no dia 20 de setembro, onde teremos a reunião do FOMC, ou então aumentar as probabilidades, que nesse momento são quase nulas, de um novo aperto monetário na magnitude de 25 pontos, que inclusive são desconsideradas nesse momento atual pelos mercados. Mas é claro que o IPC, o IPP, demonstrando como anda a inflação em solo americano, juntamente com outros dados que acompanham a situação econômica do país por lá, como vendas no varejo, trazem pra gente uma certa volatilidade não só no mercado acionário, como também para o mercado de criptoativos, o que deixa, claro, projeções para curto e médio prazo no restante desse ano de 2023, beleza? Então, portanto, iniciando com vocês, falando um pouquinho sobre os Estados Unidos primeiro, ontem, quarta-feira, vimos o IPC sendo reportado, a inflação ao consumidor. No mensal, vimos aí um pouquinho acima das expectativas, projeção em 0,2 veio em 0,3, já no anual a projeção era em 3,6, veio em 3,7. Notem que a inflação estava em 3,2 no anual e vimos de fato um aumento aí bem acentuado, vindo novamente acima do patamar de 3,5, que não é algo tão preocupante assim, mas acende alguns alertas, principalmente para o custo da gasolina, que foi um dos principais responsáveis pelo qual esse IPC veio aí um pouquinho acima das expectativas. Então, como eu trazia para vocês no início do mês, como todos nós sabemos, um dos motivos pelo qual o preço do barril de petróleo vem subindo, que obviamente impacta na gasolina e tende a gerar mais inflação, a Arábia Saudita e a Rússia, dois dos principais exportadores de petróleo para o mundo, recentemente trouxeram uma medida de corte na produção, onde desde junho desse ano de 2023 estavam diminuindo todos os dias na quantidade da produção de barris de petróleo. A Rússia, se eu não me engano, diminuiu em 300 mil barris por dia e a Arábia Saudita em 1 milhão. Essa medida estava programada para encerrar agora, em meados de setembro, outubro, se eu não me engano, e recentemente foi divulgado no início desse mês de setembro que eles vão postergar essa medida por mais tempo, por pelo menos mais 3 meses, de outubro até o final desse ano, até dezembro de 2023. E obviamente, se existe menos oferta de barril de petróleo no mercado, isso tende a fazer com que o preço dessa commodity venha a subir, trazendo custos como gasolina e produtos dependentes do petróleo uma alta nos seus preços, o que obviamente gera inflação para países como os Estados Unidos e alguns países da Europa que são dependentes aí desse petróleo saudita e muitas vezes também do petróleo russo. Entrando com vocês um pouquinho nessa quinta-feira, se ontem quarta ficou marcado por conta do IPC, hoje vimos a divulgação do IPP, a inflação ao produtor, que inclusive veio acima das expectativas. Projeção era em 0,4, veio em quase 0,8, veio divulgado em 0,7, quase que dobrando aquilo que havia sido projetado pelo mercado. Isso de fato chama um pouco a atenção, mas não é suficiente para acender um alerta
alerta. Será que o Fed vai utilizar esses últimos dados que foram divulgados tanto quarta quanto quinta para mudar possivelmente a sua decisão, que já é muito considerada pelo mercado de fato uma estabilização das taxas? Hoje temos quase 97% de chance, de acordo com o monitor de juros, que a gente venha a ver agora no dia 20 de setembro uma estabilização das taxas, e apenas 3%, uma chance muito remota de vermos um aperto monetário. Ou seja, esses dados, é claro, que chamam a atenção dentro de um médio prazo, mostrando pra gente que a gasolina, tendo seu preço aumentado, dificulta esse processo desinflacionário, pode sim forçar o Fed a deixar as taxas mais altas durante um período maior, ou seja, por mais tempo, mas dificilmente vai ser suficiente para trazer um aperto monetário aí nos próximos dias, quando teremos a reunião do FOMC na próxima semana. Falando um pouquinho sobre outros dados em solo americano, pedidos iniciais por seguro-desemprego veio também divulgado hoje nessa quinta-feira, acima um pouquinho do que foi reportado na semana passada e um pouquinho abaixo ali do que era projetado para essa semana. Não acende tanto alerta assim, não gerou tanta volatilidade. Vendas no varejo também veio acima das expectativas, muito por conta dessa inflação em relação à gasolina. A gasolina impulsionou as vendas aí recentemente, fazendo com que esse dado tinha a projeção de 0,2 e veio em 0,6, triplicando o que foi projetado, um sinal positivo para a economia norte-americana. Falando agora um pouquinho sobre a zona do euro, essa semana era uma semana importante, muito por conta da decisão de juros que estava programada para hoje de manhã. Vimos a decisão ser reportada por volta das 9h15 da manhã lá na Europa, por decisão de mais um aperto monetário, chegando à maior taxa de juros já vista na zona do euro, 4,5%, um aperto em 25 pontos. Inclusive, a presidente do BCE, Christine Lagarde, chegou a deixar aquele tradicional discurso após a decisão de juros, deixando pra gente um sinal que muito provavelmente esse possa ter sido o último aperto monetário à economia lá na zona do euro. A gente sabe que países como a Alemanha, muito considerado aí como a principal potência econômica da Europa, passa por um momento de desaceleração econômica, muito por conta desses apertos contínuos, e dificilmente eles terão margem para trazer mais apertos durante as próximas reuniões. Então, eles deixaram a porta aberta, falando que caso seja necessário, a gente vai sim trazer novos apertos, mas isso dificilmente vai acontecer. Conforme eles falam por aqui, com base em avaliação atual, o Conselho do BCE considera que as taxas de juros básicas atingiram níveis que, mantidos por um período suficientemente longo, darão uma contribuição substancial para o retorno oportuno da inflação à meta. E a presidente do BCE, Christine Lagarde, como a gente falou, não descartou mais um aumento de juros, se necessário, e disse que as taxas terão que permanecer em níveis restritivos por algum tempo. Ou seja, muito provavelmente a gente deve ver nas próximas reuniões uma estabilização das taxas e dificilmente um corte de juros nesse ano de 2023. A probabilidade maior é que a gente veja aí até o final desse ano a taxa estável lá na zona do euro, que inclusive há 14 meses atrás estava na sua mínima histórica em menos 0,5%, e agora 14 meses depois de 5% de aumento praticamente, vimos agora ela em patamar histórico. Nunca se viu a taxa de juros tão alta por lá. Saindo um pouquinho do macro, entrando com vocês em algumas notícias relacionadas ao principal criptoativo do mercado, o Bitcoin. A gente sabe que inúmeros gestores de ativos, principalmente nos Estados Unidos e ao redor do mundo, estão agora realizando aí custódia de Bitcoin, estão colocando pedidos para ter de fato um ETF spot aceito em solo americano, e agora recentemente vimos essa notícia relacionada à Tesla, ao Bitcoin e claro ao Elon Musk. Há algum tempo atrás a Tesla aceitava o Bitcoin como parte de pagamento e parou de aceitar, utilizando como argumento que o Bitcoin não utilizava energia verde, que a mineração era de fato prejudicial para o meio ambiente. Uma empresa como a Tesla não poderia aceitar como forma de pagamento um ativo como esse, e que voltaria a aceitar, algo que inclusive foi dito pelo Elon Musk, quando a mineração de Bitcoin fosse pelo menos 50% utilizada de energia renovável. Esse número inclusive já foi ultrapassado. Atualmente mais de 50% da rede utiliza essa fonte de energia, e agora a gente fica na espera. Será que o Elon Musk vai cumprir com a palavra dele e a Tesla vai voltar a aceitar Bitcoin como pagamento? E na minha visão, isso deve funcionar como um efeito dominó. Uma coisa vai puxar a outra. O ETF Spot
pode sendo aceito, muito provavelmente não só a Tesla como outras empresas começarão a aceitar o criptoativo como forma de pagamento. Fechando com vocês o nosso rápido vídeo dessa quinta-feira, um giro completo pelos mercados, falando um pouquinho sobre o mercado de opções. Estou de olho aqui nas oportunidades, eu particularmente tenho acompanhado algumas análises feitas pelos principais analistas do mercado, acompanhando tanto o patamar de 23 mil dólares, que pode ser identificado como suporte, como também um patamar de 28 e uns quebrados, que pode ser identificado como um patamar ali de resistência a ser quebrada. Bitcoin nesse momento em 26.500, caso venha a perder novamente os 26, pode buscar os 25, e caso venha a perder os 25, podemos encarar de fato os 23.500, como alguns analistas vêm comentando. Tendo em vista tudo isso e, claro, os fatores que devem trazer a volatilidade na semana que vem, como por exemplo a decisão de juros em solo americano, que muito provavelmente deve ser de estabilização das taxas, muitos falam sobre a probabilidade do Bitcoin chegar no patamar primeiro de 28 mil dólares do que de fato nos de 23. Existe um otimismo maior do que um pessimismo. E por isso, para você que está de olho nesses patamares, pode realizar compras de call, por exemplo, para esses patamares anteriormente comentados. Se você acredita que o Bitcoin vai alcançar o patamar de 28 mil dólares na semana que vem, comprar calls aqui pagando 100 dólares e o contrato, caso o Bitcoin de fato venha a ter essa movimentação positiva até o final da semana que vem, muito provavelmente esse contrato de compra de call deve valorizar, trazendo a você lucros durante essa operação. Se você acredita que a semana que vem pode ser uma semana pessimista, com possivelmente quedas para o mercado, você pode então comprar contratos de put em 23 mil dólares ou até patamares um pouco maiores, como 24, caso você acredite que o Bitcoin chegue nesses patamares para a semana que vem. Caso de fato ele venha a cair derretendo no seu preço, perdendo os 26, os 25, chegando até os 24 ou próximo disso, os seus contratos de compra de put estarão se valorizando dentro do mercado, o que faz, obviamente, você ter lucro nessa operação. Se você não entendeu muito bem essa explicação breve durante o nosso vídeo de hoje, acesse os nossos tutoriais gratuitos sobre o mercado de opções com criptoativos, um mercado um pouco explorado, mas repleto de oportunidades que podem te auxiliar a fazer mais cascalhos dentro do mercado cripto. Eu vou me despedindo por aqui, agradeço a você que ficou comigo até o final, peço humildemente mais uma vez o seu like e vejo você numa próxima.